Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann jogando Dubai Open 2023 mais uma vez. E a gente tem uma partida eletrizante aqui do Hans Niemann, que a gente vai ver aqui agora, tá? O Hans Niemann que não está fazendo um bom torneio nesse começo, aí na largada, podemos falar assim, ele não larga bem, né? Por enquanto foram 2 rodadas, ele tá jogando a terceira nesse exato minuto. E aqui a gente tem todos os jogadores de 2.600 pra cima, 2.700 pra cima, Erigais, tudo mais. Todo mundo com 1,5 no mínimo, né? É a turma aqui de 2.500, 600 pra cima, né? E o Hans Niemann é o único aqui que tá na colocação número 50 aqui, olha só. É o único de 2.700 aqui no meio dos caras de 2.200, 2.300, 2.400 aqui. Tem um de 2.600 aqui pra fazer companhia, o Vakidov, né? Mas realmente não larga bem aqui o Hans Niemann aqui no torneio, né? Aqui comprovando, né? Aquele estudo científico lá contra a ciência é difícil, né? Mas comprovando de que ele faz partidas geniais, mas ele também faz partidas muito ruins, né? Então é legal de acompanhar o Hans Niemann, porque de vez em quando saem partidas realmente brilhantes e muitas vezes saem catástrofes, então ele joga na média como um 2.500, foi o que o meu estudo mostrou, um 2.500, 2.550. E muito se explica dele ter chegado em 2.700, né? Jogando torneios contra jogadores de 2.500, né? Pode ser uma possível explicação aí, mas por enquanto realmente a realidade vem mostrando, vem confirmando aquele estudo, né? Isso de olhar o Hans Niemann aqui de 2.700 no meio dos caras ali de 2.200, 2.300 é mais uma evidência, né? Mas essa partida aqui foi muito legal, foi breathtaking, foi de tirar o fôlego aqui. Vamos dar uma olhada então, Hans Niemann com as peças brancas. Abre aqui com o peão dama. Cavalo em F6 foi jogado, C4 vai ganhando espaço, G6, cavalo C3 segue o desenvolvimento. E aqui bispo G7 foi jogado. E4, então a gente tem uma defesa índia do rei aqui das negras. E aqui D6, né? Não é também que as pretas vão deixar as brancas jogarem E5, sair atacando com tudo. D6, aqui um lancezinho importante, né? Um lancezinho super importante. E aqui, então, H3 foi a escolha do Niemann. Uma variante bem interessante, bem agressiva. Ele vai jogar com G4, Niemann vindo com força aí. E5 foi jogado agora pelo Assad. E aqui D5, mantendo o centro fechado. O A5 garante o posto para o cavalo aqui em C5, né? Então esse aqui é um lance estratégico, galera. Né? Para evitar aqui o B4, as brancas na defesa índia do rei muitas vezes podem querer expandir na ala da dama, né? B4, C5 e tudo mais. Então A5 já frustra um pouco isso e também já garante um posto para o cavalo em C5, não vai ter o lance B4. Legal, a partida seguiu aqui com o bispo E3, Niemann desenvolvendo, cavalo A6 de olho lá em C5, cavalo F3 e aqui bispo D7 foi jogado pelo Assad. A partida vai se desenvolvendo agora com G4, o melhor lance da posição aqui pelo Hans Niemann, já colocando fogo aí no tabuleiro, cavalo vem para casa de C5 e aqui dama C2 jogado pelo Niemann, trazendo mais uma proteção aqui para o peão central, que agora está protegido 2 vezes. Dama em E7 segura a partida aqui pelo Assad. O Hans Niemann faz o grande rock, o vulgar Assad faz aqui o pequeno rock e a partida segue com bispo E2, conecta as torres, Hans Niemann prepara para atacar com tudo na ala do rei. No entanto, o Assad também já está atacando na ala da dama, A4 foi jogado e aqui já começam as complicações. O que jogar, né? Tá vindo um lance A3 que incomoda bastante. Então aqui realmente parece que as pretas chegaram antes aí com o ataque e o Hans Niemann vai ter que achar bons lances defensivos aqui por alguns momentos, né? Aqui, se tentasse jogar um lance como cavalo D2 para sair da frente do peão de F e trazer mais um defensor, A3 tá vindo aí, né? Então é complicado. Mesmo que se jogue um B3, as pretas podem tentar abrir mais aí a ala da dama com C6 e a gente teria aqui uma partida bem ardida aqui, bem ardida, muito difícil de jogar contra essa posição, né? Então já é difícil de achar um lance, o Hans Niemann acaba fazendo o lance A3, impede o lance A3 das negras, mas entrega a casa de B3. Cavalo B3 cheque foi jogado, rei B1 única, você não vai querer sacrificar a dama, e aqui C5 jogado pelo Assad. Muito bem, posição aqui complicada. Será que dá para estourar agora um ataque na ala do rei? Ainda não dá, né? O peão de H não pode se mexer, o peão de G tá caindo e jogar um G5 aqui também não ajuda demais. O cavalo vem para H5 e parou o ataque das brancas, né? Então parece que o ataque aqui das brancas demora um pouco para sair. Por isso o Hans Niemann nessa posição captura o peão. Rafa, peraí, volta aí. O que ele fez aí? Capturou? Como assim? Ele roubou.
O Hans Niemann tá usando algum truque aqui, ele e seus truques, né? Não, pessoal, não é nada disso, isso aqui é um en passant, né? Uma regra especial aqui do xadrez, lembrando que o último lance das negras foi C5. Aqui, peão toma. E agora o Hans Niemann vai pro melhor lance da posição, aqui segue com dama D3, ele tomou um passant para criar um alvo aqui em D6 e agora já bate firme nesse alvo. No entanto, o cavalo D4 faz o bloqueio, um lance muito interessante aqui do Assad, exclama duas, entregando o peão, cavalo toma, bispo toma, e agora C5, o que é isso? Entregou um peão aí para ganhar atividade. E agora o bispo tem que sair daí e vai perder o controle dessa longa diagonal de casas escuras. Tá difícil aqui pro Hans Niemann. Bispo por F6 foi jogado, dama por F6, dama por D6 no limite. Captura aqui mais um peão. Que partida bonita, o Hans Niemann agora tem 2 peões a mais. Só que ele tá sofrendo forte ataque. Bispo E6 mantém a dama no jogo e entrega mais um peão aqui em C5. Que o Hans Niemann coleta a madeira aqui, põe no bolso. Que é isso, galera? 4 peões a mais aqui para o Hans Niemann. Será que vai dar boa isso? Porque você pode estar feliz aqui que a questão material tá bacana aqui pro Niemann, mas segura a bronca. Torre de F em B8, agora de cara já ameaçando dama por cavalo, né? Com sequência de mate. Caramba, como jogar aqui nessa posição? Hans Niemann vai pro melhor lance E5, criando um bloqueio na longa diagonal. Dama em F4, jogado aqui pelo Assad, e agora ele tá ameaçando de fato capturar o peão e continuar toda a pressão aqui na posição. Fora a pressão aqui em C4, pressão em F2, Hans Niemann, cuidado aí, cavalo B5, melhor lance jogado aqui pelo Hans Niemann, bispo por E5, a pressão é gigantesca, e agora dama em E3, o Niemann vai pro melhor lance mais uma vez, ele quer trocar aqui as damas desesperadamente, e o Assad, obviamente, não quer trocar nada. Bispo F6, a pressão na ala da dama é violenta. Hans Niemann segue com G5, ataca a dama. No entanto, esse lance ataca a dama, mas perde o controle da casa de F5. Bispo F5, cheque jogado. Bispo D3, o Hans Niemann quer trocar a peça, quem está sendo atacado quer trocar. Dama em E6 foi jogado, bispo por F5, dama por F5, cheque. Dama D3, quem está sendo atacado quer trocar, mas aqui dama por G5, o Assad vai recuperando seus peões. Notem que o Niemann, que tinha 4 peões a mais, tem agora apenas um peão a mais. E o ataque das negras continua, né? Então aqui a situação é muito complicada para jogar de brancas aqui. O Hans Niemann faz o lance dama C2 e agora ele já, com pouco tempo no relógio, começa a não achar os melhores lances aqui. É muito difícil achar um lance fino como dama F3 aqui, com ideia de evitar os possíveis sacrifícios em B5, fica mantendo uma pressão na torre e fica protegendo bem aí a posição, controla a casa de F5, controla o peão de F2, controla a casa de G2 e tudo mais, né? Então seria aí um ótimo lance. No entanto, dama C2 foi jogado aqui pelo Niemann, mas agora bispo F6 aqui exclama. Que lance aqui, hein? Que lance é esse? Vamos ver aí o que tá acontecendo. A pressão aqui começa a ficar gigantesca em B5. Aqui torre D7 foi jogado pelo Niemann, mas agora dama em F4, pressionando a proteção aqui do cavalo, né? Torre de H em D1 foi jogando. Parece que o Niemann vai conseguindo trazer as peças, mas agora a torre A6 foi jogado. Então controlando aqui a casa de D6. E a pressão continua forte aqui em B2. O cavalo não pode se mexer. E aqui o Hans Niemann só tem um lance bom para fazer, que ele acaba não encontrando, que seria o lance torre de 7, aqui voltar para a casa de D6, mas cá entre nós não é fácil jogar esse lance. Por quê? Aqui poderia seguir com torre toma, mas aqui existiria a possibilidade desse lance bispo por B2, né? E aqui depois de dama por B2, dama por C4, e é muito difícil de defender isso aqui de brancas agora, né? O cavalo não tem mais defesa, o ataque aqui é muito forte. No entanto, talvez o lance que o Niemann não tenha visto, teria ainda um lance torre D4, que loucura! E aqui então poderia seguir com dama em F1 cheque, rei A2 e por aí vai, né? Agora, por que esse dama F1 cheque? Por que não toma aqui de dama? Esse lance perderia, porque aqui as brancas teriam torre cheque, olha só, né? Desviando aqui a proteção da dama, né? E se tomasse de torre, aqui igualmente, aqui torre D8 entregaria checkmate no ato, né? Então eu acho que faltou tempo para o Niemann calcular esse lance aqui, que seria o fino da posição, o único lance praticamente. Niemann seguiu defensivo, vai se encolhendo, Hans Niemann, torre C1,
Torre C6 começa a martelar aqui a posição. Já existe ameaça de capturar o cavalo. A partida seguiu com torre D5 protegendo o cavalo, mas agora bispo G5 pressiona a torre, já ameaça capturar, entre outras coisas. Torre por G5 foi jogado pelo Hans Niemann, medidas drásticas foram tomadas. E aqui era o último momento aonde o Hans Niemann poderia ter salvado aqui a posição. Mais uma vez, não há tempo aqui para o Hans Niemann, que seria a torre aqui em G1. O único lance atacando agora fortemente aqui em G5, no entanto, não é fácil. Ele teria que calcular o que jogar depois de torre por C4. Porque agora a dama está atacada, o cavalo perdeu uma defesa. No entanto, aqui o Niemann teria o fino do fino, torre G4. Então aqui não é fácil de calcular tudo isso, né? E aí sim, depois de torre por C2, torre por F4, você fala assim, se tomar a torre cai essa torre, então o que as pretas poderiam fazer? Pelo menos levar um peão, para ficar com um peão a mais, né? E depois aqui capturar da captura da torre, e a gente teria um final onde o Hans Niemann de fato teria um peão a menos, mas talvez dê para segurar esse final. Dá para lutar por um empate aí, né? Com esse peão a menos aí, acredito que dá para lutar por um empate aí, apesar de que seria bem sofrido. Mas seria uma melhor resistência aqui do Hans Niemann. No entanto, ele foi para esse lance desesperado, que faz bastante sentido. Torre por G5, afinal de contas, depois de dama por A4, o Niemann tem uma qualidade a menos, mas tem 2 peões a mais. E tem uns peões perigosos aí, peão passado e tudo mais, né? Então vamos ver como segue. Dama em F5 cheque, a torre cobre em C2, já protegendo aqui em B2. E agora dama por H3, diminuindo a vantagem material aqui do Hans Niemann. Niemann segue na luta, cavalo D4 ataca a torre, torre vem para D6, ataca o cavalo, C5 ataca a torre, protege o cavalo no limite, dama em F1 com cheque, o melhor lance da posição, a torre vem para casa de C1 e aqui dama por F2. Mais um lance espetacular aqui do Assad, ele vai fazendo um ataque implacável aqui, ele sacrifica a torre agora para dar mate. Não dá tempo de capturar a torre. A partida segue com o cavalo B5. O Niemann faz aí o bloqueio, mantém a torre atacada. Mas agora a torre D2 vai sobrecarregando a pressão para cima de B2. Hans Niemann segue com dama B3, protegendo o peão. E aqui torre em E8. Niemann joga cavalo D6, ataca a torre, ataca em F7. No momento o peão de F7 está bem defendido e por isso o Assad joga essa pancada no tabuleiro. Torre de E em E2. Olha para isso aqui. Um canhão de Alekhine na horizontal aqui. Um canhão horizontal de Alekhine. Uma pancada pra cima de B2. Como é que faz para defender? Hans Niemann não desiste não. Cavalo C4 ataca a torre e protege em B2. Dama em F5, cheque rei A2. Dama por C5, pouco a pouco vai se desfazendo o material aqui do Hans Niemann. Torre C3 vai se defendendo do jeito que pode. Torre D8 foi jogado, passa a torre lá pra cima. A4 aqui pelo Niemann, torre E1, uma em cima e uma embaixo. Aqui, cavalo B6 foi jogado pelo Hans Niemann, se segurando, dama G1, ameaçando checkmate. Hans Niemann tem que fazer alguma coisa, segue com dama B5, dá a casa de B3 pro rei. Torre A1 com cheque, rei vem pra B3, dama D1, cheque, o Niemann luta. Rei B4, torre B1, agora vai pra cima do peão, cavalo C4 protege o peão, dama D4 vem pra cima, crava o cavalo, ameaça mais uma vez o peão, Niemann segue com B3 e vai ficando todo encorujado aqui, todo protegido aqui, encolhido o Hans Niemann, dama em F4 pelo Assad com requintes de crueldade. Aqui dama em E5 foi jogado bloqueando, mas torre B8 chega de qualquer maneira. Rei A3 e o Niemann, por incrível que pareça, vai se defendendo, o peão aqui tá protegido, o Assad não desiste do ataque, torre A1 cheque, rei B2 ataca a torre, dama por E5 captura a dama, cavalo por E5 captura, e agora será que dá pra jogar esse final? O Assad não para de coletar madeira, torre por A4, agora o peão aqui tá cravado, Niemann faz ainda o lance cavalo C6, torre B7 mantém o peão aqui cravado, cavalo D8 vai pra cima da torre, mas depois de simplesmente torre B6, meus amigos, Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. A torre agora controlou o cavalo não consegue mais sair atacando a torre, portanto essa torre vai ficar tranquilamente cravando aqui esse peão, e a outra torre vai estar livre para poder jogar. Pretas têm aqui 3 peões passados e conectados, não terão problemas aqui
para continuar a partida, né? Uma possível continuação, torre F3 pressionando em F7, torre A7 traz a defesa, e aqui, além de tudo, o cavalo tá fora de jogo, né? E aqui, enfim, as pretas vão avançar os peões passados e vão ganhar aqui essa partida com tranquilidade, né? Hans Niemann sofreu uma dificuldade aqui contra o grande mestre Assad de 2.584 de rating. Sofreu uma derrota convincente aqui logo no início do torneio e já começa o torneio com dificuldade aí. Vamos ver se ele vai conseguir se recuperar e fazer aquelas partidas brilhantes com 99% de precisão e muita genialidade que de vez em quando ele traz aí, né, pra gente. Muito bem, galera, a gente segue acompanhando aí as principais partidas no Brasil e no mundo. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!